tiro de guerra é uma instituição militar do Exército Brasileiro e na cidade de Jacareí possui uma base responsável por formar atiradores e cabos de segunda categoria, os reservistas. E hoje o primeiro sargento Rodrigues, chefe de instrução e responsável pelo TG, como é conhecido aqui da cidade, está aqui conosco para falar um pouquinho mais, para explicar sobre o trabalho dos militares em Jacareí. Sargento, seja bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço à TV Câmara por estar dando essa oportunidade, né, para que possamos aqui divulgar o trabalho do tiro de guerra, né, e dizer qual é a nossa função aqui, né, representando a nossa força que é o Exército Brasileiro na cidade de Jacareí. Muito bem, para começar, eu falei TG aqui, né, muita gente fala, o que é TG? Tiro de guerra, é a abreviação que comumente é utilizada, mas o que é o tiro de guerra? O tiro de guerra, na verdade, é uma instituição que foi criada, né, com o objetivo de pegar jovens, né, que está prestando o serviço inicial obrigatório, aonde esse jovem fica 2 horas por dia, entrando às 6 da manhã, saindo às 8, e não atrapalha as suas atividades do dia a dia normal, né, trabalho, estudo. E nosso objetivo, na verdade, né, cumprindo o que prescreve as normas do tiro de guerra, na verdade é formar cidadãos, né, onde a gente trabalha atributos da cidadania, do patriotismo, né, da disciplina e da cidadania, né? São coisas que na nossa sociedade hoje, esses valores estão sendo deixados de lado. E o objetivo do tiro de guerra é justamente resgatar isso aí, fazer esse tipo de trabalho, né? Você tocou em algo interessante, que com relação quando se fala de valores, quando se fala de princípios, né? É algo que hoje a sociedade clama bastante, principalmente quando se trata da juventude. E muitos pais agora que estão em casa, né, com o filho aí próximo a completar a idade para o alistamento, fica pensando, quem sabe meu filho entrando no tiro de guerra vai poder se ajustar, vai poder ajeitar. Aí eu pergunto, né, o senhor já falou alguns aqui, mas quais são os valores exatos e de que forma são trabalhados esses valores dentro do tiro de guerra? Olha, na verdade, o jovem, quando ele sai da sua casa, né, para servir o tiro de guerra, o nosso objetivo é mostrar para ele que esses valores que foi falado, cidadania, né, patriotismo, disciplina, isso é essencial na vida do ser humano. E todos os dias no tiro de guerra, nós falamos sobre isso aí, né, cidadania, patriotismo, disciplina, cidadania. A sociedade hoje ela está em débito com isso. Você não vê aí os bons exemplos falando sobre isso. A gente percebe também que os tiros de guerra, na verdade, né, a maioria do jovem, a maioria dos pais, da sociedade, a gente encontra aquela dificuldade ainda, a resistência, né? Não, mas esse jovem vai para o tiro de guerra, o que vai agregar isso aí na vida desse jovem? Não vai ganhar nada. Ele vai ganhar sim. Pode ter certeza. Um jovem que entra no tiro de guerra, quando ele sai muito melhor em questões de cidadania, né, em questão de disciplina, em questão de patriotismo. São pequenos valores que, se você observar, falando, para quem é leigo, para quem não entende, acha besteira. Mas não é. Quando você pega um jovem desse, tira ele lá da rua, um exemplo, o jovem que não trabalha, não estuda, traz ele para dentro do tiro de guerra, mostra para ele que a cidadania, ele fazendo trabalho de cidadania, né, ele amando a pátria dele, tendo esses valores, ele com certeza, quando sair, ele vai sair um jovem melhor do que entrou. Então, isso é notável. Eu posso dizer para você, assim, afirmar que essa experiência, eu estou há 5 anos trabalhando com jovem, nessa formação, e a gente observa que é notável a mudança desse jovem, né?
E quantos são os jovens que integram hoje o tiro de guerra aqui da cidade de Jacareí? São 50 jovens, 50 atiradores. 50 tiradores, né? Isso. E eu pergunto, de que forma, né? Eu imagino que 50 jovens são jovens de diferentes famílias, diferentes formações, diferentes pensamentos. Como é que tem sido a chegada desses jovens no tiro de guerra? Como que o senhor, que tem essa experiência já de 23 anos de vida militar, observa a chegada desses jovens? De que forma eles têm chegado até lá? Com relação à formação, com relação ao pensamento, com relação à atitude? Olha, na verdade, esse jovem que entra, a maioria deles entra cheio de planos, né? Em querer seguir a carreira militar. E assim, chega cheio de esperança. E o nosso objetivo é fazer com que esse jovem não perca essa esperança. É continuar incentivando a estudar, continuar incentivando eles, mostrando para eles que se querem seguir a carreira, quais são as formas de seguir a carreira militar, né? Direcionando eles ao caminho do bem. Certo. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, estamos aqui conversando sobre o tiro de guerra aqui da cidade de Jacareí. Estamos conversando com o primeiro sargento e chefe de instrução do tiro de guerra aqui de Jacareí, Sargento Rodrigues. Sargento, nos bastidores nós estávamos conversando aqui um pouquinho, o senhor contou um pouquinho da sua história, né, que o senhor não foi voluntário, por exemplo, para o Exército e que entrou meio contra gosto, mas que já na segunda semana se apaixonou de tal forma que já aí são 23 anos de vida militar e não pensa em fazer outra coisa, como o senhor relatou aqui para a gente. Qual é o critério, né, para a escolha desse jovem? Porque eu vejo que muita gente, pelo menos na minha época, né, do alistamento, muita gente falava assim, olha, se você fizer isso, 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 você não vai ser chamado. Olha, se você quer ser chamado, você tem que fazer isso, isso, isso. Ou seja, dando aqui uma cartilha, dando passo a passo para algumas pessoas, para aqueles que querem e para aqueles que não queriam. Como que é feita a seleção desses jovens? Quais são os critérios que são utilizados? Na verdade, esse jovem, quando ele alista, ele passa por um processo, né? O Exército tem um sistema onde ele escolhe, dentro do perfil do jovem, do que ele falou no alistamento, já dispensa alguns e outros já seguem nessa seleção. Sendo que em setembro, isso no início do ano, né, de janeiro até julho, sendo que em setembro, alguns desses jovens são selecionados para passarem pelo tiro de guerra, por volta de 300 jovens, né, para passar no tiro de guerra para uma entrevista. Nessa entrevista você já começa a pincelar, faz algumas observações, né, já observa o perfil desse jovem e desses 300, você já dispensa 100 e fica com 200. E joga esses 200 jovens para janeiro. Em janeiro você tem uma nova entrevista, né? Esse ano eu fiz diferente. Esse ano eu chamei esses jovens em janeiro, entrevistei novamente, né? Tem alguns pontos que a gente observa. Passa-se por uma inspeção de saúde, onde o médico vai olhar cada jovem desse, né? E em cima dessa entrevista que você faz, aí você começa a observar alguns pontos e selecionar já praticamente os seus 80 para tirar os 50. Eu fiz isso esse ano e tive a grata satisfação de, antes da gente começar o ano de instrução, passar na casa de 80 jovens para poder tirar os 50. Conheci cada família, conheci cada jovem, né? O seu dia a dia na casa desse jovem, eu pude observar. Então, assim, em cima dessas experiências de entrevista, dessa visita social que você faz, da inspeção de saúde, você, mais ou menos, você tira os 50 melhores, né, de perfil para aquela atividade que é a atividade do tiro de guerra. O senhor falou no início aqui que uma das metas, né, um dos trabalhos do tiro de guerra é justamente trabalhar esse senso de cidadania nesses jovens. Para muitos pais que têm ali seus filhos adolescentes entrando na fase adulta, que é a fase de transição, que é onde esse jovem está no alistamento, sonham em que o filho venha fazer parte do tiro de guerra, uma vez para poder se endireitar, como muitos falam, né? Eu imagino que o senhor já deve ter recebido muitos pedidos de pais, por favor, coloque meu filho lá, porque meu filho precisa de um rumo na vida, precisa se endireitar, porque está andando por caminhos tortos. E aí, como é que o senhor recebe esses pedidos dos pais e qual a sua orientação até mesmo para aqueles pais que pensam dessa forma, que uma vez que o filho vai estar no tiro de guerra, vai se endireitar também a nível de caráter também, por conta de alguns problemas que ele já venha carregando?
Olha, essa colocação sua é uma colocação pertinente, mas assim, o que eu posso te dizer é que o tiro de guerra, na verdade, o jovem que já vem de vida torta, né, já teve uma adolescência, né, vida toda torta, lá dentro ele não vai consertar, né? Eu posso dizer para você que esse jovem, na verdade, quando a gente tem algo dessa natureza, que a gente percebe que a família quer jogar o garoto para dentro do tiro de guerra como forma de transferir a responsabilidade. Uhum. Né? Eu converso com essa família e digo, né, que eu não sei se... Não é que eu não sei. Na verdade, o tiro de guerra para essa pessoa não fará bem. Né? Porque é uma pessoa que já está todo torto, todo errado. Né? E chegando lá, vai ter que andar na linha. Então ele vai sentir muita dificuldade. Não que a gente não pegue. Né? Não vou dizer para você que a gente não pegue, mas é mais difícil para esse garoto se adaptar ao meio, né? E para esse garoto seguir as regras, porque tem regras. Pô. Né? Tem regras para ser seguidas. E o jovem que está totalmente na vida errada, ele não gosta de seguir regras. Né? Então normalmente a gente aconselha a família, né, e orienta essa família para liberar esse jovem. Né? A gente não procura não pegar esse jovem. Não que isso aí é uma castilha que não vai pegar. Uhum. Mas assim, a gente evita. Né? Chama o jovem, tenta mostrar para ele que, né, lá dentro vai ser difícil. Né? Porque, na verdade, isso é uma transferência de responsabilidade. É verdade. Né? E a gente não, como cidadão, como militar, a gente também não tem essa responsabilidade porque a gente não consegue moldar esse garoto. O garoto que está totalmente errado, 18 anos, já tem uma formação pronta. É difícil. É muito mais fácil eu pegar um garoto hoje de 8 a 15 anos, né, trabalhar, né, esse garoto, colocar na cabeça dele valores, mostrar para ele o que é certo, do que pegar um jovem de 18. Esse jovem de 18 ele já está praticamente formado. Né? A cabeça dele já está formada. Então é mais difícil. Não vou dizer para você que é impossível, mas é mais difícil. Ou seja, essa transferência que os pais querem fazer é o caminho inverso, né? Vai para lá aquele que realmente pode e tem para contribuir bem mais com a sociedade do que aquele que não tem, não contribui. Imagina, né? Se não respeita nem os pais, que seria o máximo da sociedade para você mostrar que tem um caráter, quanto mais respeitar seus superiores, né? Eu digo assim para você, os pais em 18 anos não conseguiu. Eu em 1 ano vou conseguir? É verdade. É difícil. Uma tarefa... tarefa difícil. É aquela chamada missão impossível, literalmente, né? Assim, não podemos desistir. Uhum. Né? A gente tem que acreditar no jovem. Sim, sim. Né? Isso é um dos pontos nossos. E eu acredito no jovem. Mas quando eu vejo que o pai quer transferir a responsabilidade que é dele, e ele não conseguiu em 18 anos, eu tenho medo de encarar esse desafio. Eu já aproveito esse gancho para perguntar justamente com relação à participação dos pais nesse processo, porque eu sei que o senhor tem um trabalho conjunto com relação a várias atividades, juntamente com, não somente para os jovens, mas com toda a sua família. Qual a importância que tem da participação dos pais nesse processo, nesse momento que o jovem está passando, que é esse momento onde ele está servindo ali ao tiro de guerra? Você tem que estar totalmente interagir. Você e a família desses jovens tem que estar com a interação 100%. Né? Graças a Deus, eu posso afirmar para você, dos 50 jovens que tem lá dentro, eu tenho os 50 pais do meu lado. Né? A gente tem grupos onde a gente conversa diariamente, algo que esse jovem fez de errado, eu estou passando para os pais, a mesma coisa os pais estão me informando. Entendeu? Então, assim, a interação, eu posso dizer para você que é 100%, e eu acho que o sucesso até agora, né, dessa turma que está servindo o tiro de guerra esse ano, o sucesso é justamente por essa interação com os familiares. Muito bem, agora, como que é a formação desses militares do tiro de guerra? Quanto tempo leva? Quais são as atividades que eles exercem nesse período de formação? Olha, são 9 meses, né? O jovem entra 1º de março e sai 30 de novembro. Sendo que lá ele vai aprender a atirar, né? Ele vai aprender a ter disciplina, né? São coisas básicas. Ele vai aprender a ter companheirismo,
né? Ele vai aprender os valores, né? São coisas simples, mas que para ele faz uma diferença tremenda, né? Ele vai aprender, ele tira serviço, ele vai desenvolver trabalho social perante a sociedade de Jacareí, né? Ele vai fazer atividades de corrida, parte física. Então, assim, são desenvolvidos vários atributos dentro do tiro de guerra. Muita gente tem dúvida de que quando esse jovem está servindo ao tiro de guerra, ele não pode desempenhar nenhuma outra função, como estudar. Muitos jovens falam, mas eu quero tanto estudar, mas aí com o tiro de guerra eu não vou conseguir fazer isso. Como é que é essa questão? Ele fica impedido de fazer alguma outra função, digamos, de forma particular, como estudar, trabalhar? Como é que é feito? Pelo contrário, tiro de guerra, o jovem fica 2 horas por dia, né? Ele entra às 6 da manhã e sai às 8. E ele foi criado justamente, né, para o jovem dar continuidade aos seus estudos e o seu trabalho. Eu cheguei com a política onde o jovem que está de serviço no tiro de guerra, onde ele tem que ficar 24 horas. Esse jovem que trabalha, eu libero ele para ir para o trabalho. Esse jovem que estuda, eu libero ele para estudar. E ao término da sua faculdade, ao término do seu curso, ele retorna para o tiro de guerra para tirar o seu serviço, né? Então isso aí é uma coisa que não existe. O tiro de guerra, na verdade, foi criado, né, com o intuito de formar cidadãos com valores. E esse cidadão não perder a oportunidade que ele já está tendo de trabalho e de estudo. Ele continua fazendo tudo isso. O índice, né, de participação desses jovens na sociedade, né, de uma forma aqueles que estão saindo, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas já no tocante aproveitando esse gancho, como é que o senhor tem observado, né, o índice de participação deles após o término, né? Saiu uma turma no final de novembro do ano passado, o senhor chegou aqui já em dezembro, deve ter conhecido alguns também, o senhor teve algumas atividades também que nós vamos falar daqui a pouquinho com pessoas que já passaram pelo tiro de guerra, mas como é que é o jovem depois do tiro de guerra? É diferente, totalmente diferente. Posso te afirmar isso, eu tô com 7 garotos do ano passado me ajudando. E você vê, né, que são jovens totalmente diferentes. Eu não participei da formação ano passado, né, mas conversando com o pai desses jovens que serviu o ano passado, eles dizem. E assim, ó, o garoto aprende a ter amor ao tiro de guerra, aprende a ter amor à instituição. Esses 7 garotos que estão lá me ajudando, eles estão trabalhando de graça, trabalho voluntário. Eles chegam todo dia, 6 horas da manhã. E fica comigo até em torno de 10, 11 horas da manhã. Então você vê que ali o garoto ele faz aquilo porque ele gosta. E é o que eu falo, quando você faz aquilo que gosta, você procura fazer bem feito, né? É natural, né? Você dá o seu máximo, o seu melhor. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje, nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o tiro de guerra aqui da cidade. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos no segundo bloco com o programa aqui na TV Câmara Jacareí, conversando com o Sargento Rodrigues, ele que é chefe de instrução do tiro de guerra aqui da cidade. Voltamos já.